Olá, meu nome é Daiane Franciele de Lima, sou estudante de marketing 4.0 e estou aqui para lhe ajudar. Não sabe o que fazer sobre a falta de engajamento da sua equipe? A organização deve analisar o comportamento de cada indivíduo primeiro. Devemos entender que cada um tem um anseio sobre a vida de um modo geral. Há necessidade de se conhecer as habilidades e talentos de cada indivíduo e o mesmo analisar no que ele pode oferecer. Para que haja harmonia, ambos devem atender às expectativas um do outro, como via de mão dupla, né? E perante a organização, ela sempre busca alguém com qualidades diferentes, né? E cada indivíduo é único. Ele tem seus princípios e seus valores. Alguns fatores que inibem o engajamento. O colaborador ele perde o engajamento por estar focado no acúmulo de trabalhos não essenciais, que por vezes detoma o que poderia estar criando soluções criativas ou inovando. Os líderes devem ajudar eles a filtrar esses trabalhos através de checklists e priorização. O indivíduo fica sobrecarregado, por isso se desmotiva, e como consequência não há tempo de agir ou pensar de modo diferente. Não dá para combater a falta de engajamento, porque a falta de engajamento não é uma causa, e sim um efeito. Agora vamos falar quais são os fatores impactados na organização em decorrência do problema. Queda nas vendas, desmotivação de funcionários, clientes insatisfeitos, aumento de custos, aumento no número de rodízio de funcionários e perca de pessoas qualificadas. E aqui a gente vai falar de 3 pilares do engajamento. Então, a motivação, os valores e a prática. Nesse primeiro pilar, ali que a gente vê da motivação, os líderes têm um papel muito importante nessa questão de motivação dos funcionários, pois eles são peças fundamentais no desempenho das atividades exercidas. Muitas vezes essa equipe precisa ser motivada, né? E o líder tem que estar encontrando qual é a melhor maneira de motivar essa equipe. Um outro ponto ali que a gente vê, né, que para fazer essa avaliação da motivação, os colaboradores têm que entender esses resultados, essas aperfeiçoadas estratégias, para que permitam uma maior satisfação dos mesmos. E assim a gente consegue garante, né, que seja mais produtiva a equipe. Além do que, nem todo líder está realmente preparado, né? É o que a gente vai falar agora no segundo ponto, que são os valores, sobre o feedback. Às vezes os gestores, eles ajudam muito, né, se possível, chamar o funcionário para conversar e dar aquele feedback. Mas muitos não sabem como fazer isso, né? Tem que ser a sós, procurar resolver os problemas, ver o que está acontecendo realmente, né? E para ter uma equipe unida e animada, né, é preciso um ambiente de trabalho que ele seja bom. E esses valores têm que estar agregados, né? Com respeito, como eles são tratados, senso de compaixão, motivando a equipe dessa maneira também, através dos valores. E isso faz com que gere um engajamento, né? Então, geralmente, os líderes eles chegam e não procuram saber antecipadamente do que se tratava. E nesse intuito, mostrar para a equipe a sua autoridade, né? E a gente procura entender, né? E ver o que realmente está acontecendo. E não tratar e menosprezar o funcionário, né? Não deixar que a autoridade suba a cabeça. Nesse intuito, eles precisam entender que há igualdade de todos os funcionários e respeito também. Então, o funcionário precisa ver ali, né, no valor ali, que ele vai ter a mesma chance que um outro funcionário. E isso vai fazer que ele engaje mais, que ele tenha um engajamento, porque em muitas empresas, esse valor, ele não é agregado. Então, às vezes, a pessoa se empenha, vê tudo certo, né? Faz tudo corretamente, só que acaba sendo uma outra pessoa que, às vezes, por conversas, né? Que a gente fala, os puxa-saco e tudo mais, eles é que acabam subindo. Então, precisa deixar claro que há essa igualdade entre todos, né? O terceiro pilar ali
é que precisa ter espaço para colocar o aprendizado em prática e testar essas habilidades. Colocar as atividades em prática é essencial para tornar ainda mais eficiente. Essa abordagem permite que realmente se encontre como se deve fazer o dia a dia e conciliar que tem essa bagagem que você aprendeu e que você vai exercer nessa profissão de fato, né? Então, a prática incluindo conhecimento. Isso faz com que tudo gere um engajamento, né? Então, eu vou estudar, eu vou ter aquele conhecimento e vou colocar em prática. E que, por fim, vai gerar um engajamento ali dentro da empresa. Equipe de projetos, funcional, autodirigidas e equipes virtuais. Hoje em dia está se usando muito esse tipo de equipe virtual, né? Principalmente por causa da pandemia e que se precisa nesse mundo mesmo, nesse momento que a gente se encontra. As equipes de projetos são equipes que possuem a função de trabalhar em projetos para a empresa e ao final desse projeto elas são desfeitas, né, para um projeto específico. Com certeza, o papel de um líder, independente do cargo, é orientar e direcionar os liderados, né, na jornada de trabalho. Aqui vamos citar dois. O líder autoritário, né, que é aquele clássico chefe que coloca a sua autoridade e poder acima, e os líderes democráticos, que são fãs da participação da sua equipe. E agora, a você, líder. Lembre-se, você é responsável pelo empenho da sua equipe. Então, jamais se esqueçam disso, que vocês são responsáveis pelo empenho de toda a sua equipe. Ouça antes de falar para estabelecer confiança. Você deve respeitar a forma com que os outros pensam e sentem. Demonstre empatia pelos outros. Seja autêntico. Dê o exemplo. Ajude o outro. Dê feedback. Comprometa-se. Seja humilde e seja transparente. Agora uma pergunta. Qual tipo de líder você deseja ser? E aqui encerramos. Obrigada a todos pela presença e a participação. Até breve.